galera do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês aonde está na Bíblia as passagens que falam sobre o fogo do purgatório e de qual maneira nós seremos salvos por ele. A primeira vai estar em a Bíblia que eu uso, a Bíblia Sagrada, a tradução da CNBB. A primeira vai estar em Mateus 5, do capítulo 26. Capítulo 5, versículo 26. Aí eu vou ler um pouco antes, que geralmente a gente que é católico, a gente gosta de ler o contexto, né, antes. Então eu vou ler a partir do 25, mas o versículo próprio é o 26, então eu vou ler um antes. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário que te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Aí agora o versículo mais importante. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então a gente vê que o próprio Jesus fala sobre o purgatório no Evangelho. Porque se ele estivesse falando sobre o inferno, ele falaria que ali é um fogo que não se apaga, é um fogo eterno, como é citada em várias partes da Bíblia. Que o inferno é um lugar de fogo eterno, essas coisas. Mas ali ele fala que o indivíduo só sairá dali, daquele local, que é o purgatório, quando ele pagar o último centavo da sua pena. E antes de falar da segunda passagem, que Paulo também fala sobre o purgatório, eu quero explanar um pouco para vocês o que seria o purgatório. O purgatório é o lugar que a gente vai, que quando a gente morre, a gente tem um juízo particular. Assim que a gente morre, a gente tem um encontro com Jesus. E ali, Jesus vai fazer o julgamento e a gente vai saber se a gente vai pro inferno, pro purgatório ou pro céu. Pro céu só vai aquele que não tem mácula. É muito raro uma pessoa morrer, só se for muito santo, né? Porque a gente morre com um pecado venial, que a gente fala, que não é um pecado mortal. O pecado mortal é todo aqueles, à luz dos 10 mandamentos, né? É matar, roubar, adulterar, se a gente mentir. Se a gente morrer com um desses pecados que a igreja chama de pecados mortais, a gente vai direto para o inferno. Se a gente não se arrepender, né? Acredita-se que ali, entre a vida e a morte, passa um filme na cabeça e Deus dá a oportunidade de a gente se arrepender, porque Deus é rico em misericórdia. Ele fala que quer misericórdia e não sacrifícios. Então o fogo do purgatório é um lugar que a gente vai quando está salvo. A gente não morreu em pecado mortal, só que tem pecados veniais para pagar, ou culpas passadas que não foram expiadas durante a vida. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um adultério, ou até um adultério, vamos usar o adultério. Eu ia usar sobre o aborto, mas vamos falar sobre o adultério. A pessoa comete adultério, se arrepende, se confessa, pode se confessar ou com o padre ou com Deus. E ela se arrependeu, se confessou, mas não expiou. Como é que ela pode expiar aquilo? Ela pode impedir que outras pessoas façam aquilo, pregar sobre aquilo durante a vida dela. Ou seja, mostrar um arrependimento e expiar, de certa maneira, aquele pecado que foi cometido. Então, para poder ir para o fogo do purgatório, a pessoa não pode estar condenada ao inferno. Ou seja, o purgatório é como se fosse uma antessala do céu, entendeu? Que para a gente poder ver a glória de Deus, a gente tem que se purificar. Nós somos provados, né? Como o ouro. Aí eu vou falar para vocês agora a segunda passagem que fala sobre o purgatório, que é em 1 Coríntios. Deixa eu só procurar aqui na minha Bíblia que eu passo aqui para vocês.
Aqui, ó, 1 Coríntios 10 ao 17. Segundo a graça que Deus me deu, eu como bom arquiteto coloquei o alicerce sobre o qual outro se opõe a construir. Mas cada qual veja como está construído. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado. Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo reconhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Vou ler mais uma vez essa parte. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio. Ou seja, aquele que for para o céu e não tiver mácula já vai direto. Aquela cuja obra for destruída perderá o prêmio. Ou seja, aquele que tiver pecado venial, que não é um pecado mortal, que o pecado mortal lhe condena diretamente para o inferno, você vai se purificar no purgatório. Aquela cuja obra for destruída perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Aí, ó. Como que através do fogo serás salvo. Então, fica aí o exemplo para vocês de duas passagens que falam sobre o purgatório. Às vezes muitos católicos não sabem, e até mesmo próprios protestantes, mas o vídeo vai exclusivo para os irmãos católicos, pois eu sou católico também, né? Por isso estou falando do purgatório. Então o purgatório é bíblico sim, tem na Bíblia, tem duas passagens sobre eles, é algo bem explícito. Agora é claro que assim como o nome Igreja Católica não tem na Bíblia, também o nome purgatório não tem na Bíblia, né? Porque veio bem depois e foi denominado pela Santa Igreja. Mas ali olhando você vê explicitamente que tanto Jesus como Paulo falam sobre o purgatório. Então, cabe a quem está lendo pedir orientação ao Espírito Santo e poder ler a Bíblia de maneira coesa, porque eu acredito que tem muita gente que passa por essas passagens e não se toca que aquilo ali está falando do purgatório. Porque imagina aí, Jesus dizer que você vai para o inferno e dali você vai sair um dia. Não existe, né? Porque tem várias passagens que falam que o inferno é um fogo eterno, é uma condenação eterna. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder sim. E se vocês tiverem outra dúvida ou alguma dúvida sobre a doutrina católica que tenha na Bíblia, porque toda a doutrina católica ela é baseada na Bíblia. Tanto é que nós sabemos que o livro da Bíblia é um livro católico, né? Porque a Bíblia que a gente tem hoje, a gente tem graças à Igreja Católica, né? Que definiu quais livros eram inspirados por Deus ou não, com sua autoridade. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu.